Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero isti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, amadas, hoje a igreja celebra uma festa, uma grande festa, um grande apóstolo chamado São Matias, né? Que alegria podermos estar juntos com esse apóstolo. Nós estamos fazendo esse percurso do tempo pascal, vendo o caminho que os apóstolos fizeram, que os apóstolos traçaram após a ressurreição de Jesus. E hoje a igreja celebra então São Matias, né, essa festa desse apóstolo. A liturgia nos coloca diante dois eixos fundamentais para a nossa vida cristã. Primeiro, a eleição que nasce de Deus. E segundo, a missão que se realiza no amor. Então, primeiro ponto fundamental, né? Nós temos deixado Deus guiar nossas escolhas, nossos projetos de vida. Né? Tu, Senhor, conheces os corações, né? A eleição vem de Ti, o Senhor que nos chama. Então, nós vamos perceber que após a ascensão de Jesus, a comunidade cristã se reúne para comemorar o número dos 12, verdade? Então, já que Judas havia abandonado a missão, percorrido outro caminho, Pedro toma a palavra e estabelece critérios. Primeiro critério: preciso que alguém tenha acompanhado Jesus desde o início, né? E que possa ser testemunha da ressurreição. Ou seja, dois nomes são apresentados: Barsabás, né? E Matias. E a decisão final não é simplesmente humana, mas é conduzida pela oração e pelo Espírito Santo. Então, a comunidade reza da seguinte forma: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual desses dois escolhestes. Então, eles colocam para que o Espírito Santo escolhesse eles, né? E aqui está uma verdade fundamental para a nossa fé. A vocação nasce do coração de Deus antes de ser reconhecida pelos homens. Então, é Deus que nos chama, Deus reconhece em nós a vocação. Então, Matias é escolhido, né? Isso nos ensina que a igreja discerne, faz discernimento, mas é Deus quem chama. Segundo, a missão não é conquista pessoal, mas é dom de Deus. E terceiro, o mistério sai e nasce da graça.
O catecismo da igreja vai nos dizer que ninguém pode atribuir a si mesmo a graça. Ela deve ser recebida de Deus, né? Ou seja, toda a vocação, todo o sacerdócio, a vida consagrada, a vida cristã, é sempre uma iniciativa divina. Eu não sou padre porque eu sou padre porque o Senhor primeiro colocou no meu coração, suscitou no meu coração. Então, ele me faz um chamado e eu dou uma resposta, né? Se eu amo a Deus, é porque Ele me amou primeiro. Se eu disse o sim, é porque Ele me chamou primeiro. Não é verdade? Deus não escolhe segundo os critérios humanos, mas segundo o coração. A decisão, a eleição divina é sempre graça que chama a missão que envia. Então, Deus nos chama, nos escolhe e capacita esses escolhidos, né? Matias não aparece antes, não é protagonista, mas é escolhido. Isso revela algo essencial. O que isso nos revela? Deus vê o que muitas vezes o mundo não vê. Eu acho interessante na eleição papal, né? Na eleição papal, aqui eu abro um parênteses, quando nós vimos os debates, todo mundo perguntando, os favoritos, vai ser o cardeal tal, vai ser o cardeal tal, vai ser eleito. Então, muitos entraram papa no conclave e saíram cardeal. E alguém que ninguém nem tocava, nem falava, né? E aí vem ele, cardeal, Papa Leão, né? Alguém que ninguém nem esperava, não citava, não cogitava. Deus age no improvável. Então, muitas vezes a gente acha que as escolhas é como nós queremos, né? Então, o critério para substituir Judas é claro, ser testemunha da ressurreição. Ser apóstolo não é apenas ocupar um lugar, é viver uma experiência. Isso vale também para nós, somos chamados a falar de Deus. Mas não só apenas falar de Deus, mas testemunhar o encontro com Cristo vivo. Nós pregamos um Deus vivo, um Deus que ressuscitou. Nós somos convidados, né? A Lumen Gentium vai dizer que todo discípulo de Cristo é chamado a difundir a fé segundo sua condição. A missão não é exclusiva dos apóstolos do passado, mas ela continua na igreja hoje, nos apóstolos hoje. E quem são esses sucessores hoje? São os bispos. Por isso eu convido você, neste dia, a rezar pelo teu bispo. Aqui na Arquidiocese de Porto Alegre, nós temos o cardeal, Dom Jaime. Rezemos pelo nosso bispo. São os bispos auxiliares. Nós temos os nossos bispos auxiliares. Rezemos pelo nosso bispo. Eles são sucessores dos apóstolos. Nós, como sacerdotes, somos cooperadores dos bispos. A missão primeira do bispo. Rezemos pelo nosso Papa. Rezemos pelos nossos bispos. Rezemos pelo bispo da diocese. Muitas vezes nós só criticamos, apontamos o dedo, vemos as falhas, vemos os defeitos. Mas eles são homens cheios do Espírito Santo que nos conduz no caminho. Por isso eu convido você a rezar pelo teu bispo. E mediante esse momento, aqui eu abro um parênteses para rezar uma Ave Maria por todos os bispos. Hoje rezando um apóstolo. O bispo são os nossos apóstolos. Por isso, nessa confiança, rezemos pelo nosso bispo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Reze sempre pelo teu bispo. Reze pela tua igreja. Reze pela igreja que você participa, a sua paróquia, a sua comunidade. São um lugar do encontro, né? Nós vemos que os primeiros cristãos, eles se reuniam em pequenas comunidades, nas casas. Então, que nós possamos continuar rezando nessa nossa igreja, que cada vez tende a crescer.
Papa Leão XIV vai nos dizer, né, que o verdadeiro testemunho nasce de uma vida transformada. Quem encontrou Cristo não pode guardar isso só para si. Matias não deixou escritos, mas tem discursos registrados, sua vida de fé, sua fala, sua missão. Isso nos provoca, nossa fé é visível, ela se traduz em obras concretas. Fé precisa de obra concreta. Por isso, nós vamos ouvir o Evangelho, permanecer no meu amor. Permanecer. Porque nós já estamos no amor de Deus. Nós já estamos banhados deste amor de Deus, nós precisamos o quê? Permanecer. Porque no Evangelho nós vamos ver, permanecer no meu amor. Antes de qualquer ação, vem a permanência. Antes da comunhão, antes da missão, vem a comunhão. Como é bonito isso. Jesus nos diz não apenas amai, mas permanecei no meu amor. Isso significa o que para nós? Viver uma realização constante, uma relação constante com Ele, deixar-se sustentar pela graça e fazer da vida um espaço de comunhão. Olha que bonito. Jesus continua dizendo, não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o chamo de amigos. Olha que bonito. Nós somos amigos de Deus. Você é amigo de Deus? Amigo é aquele que cria intimidade, que cria proximidade, na verdade. E como é bonito quando nós temos essa intimidade com Deus. E Jesus nos convida para que essa amizade tenha um fruto concreto. Como? Aí ele volta, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É permanecendo no amor de Deus que nós vamos conseguir amar os outros. O Papa Leão expressa isso de forma muito clara para nós, né? Quando ele diz, a medida do amor cristão não é o sentimento, mas a entrega. Amar como Cristo é dar a vida, mesmo nos pequenos gestos cotidianos. E como é bonito, né, quando a gente ama o nosso próximo, as pequenas coisas. Um gesto de com licença, boa tarde, boa noite, como você está, como foi a tua semana. São os pequenos gestos, pequenas coisas que nós vamos fazer maiores coisas. Porque, como diz a música, né, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, Ele nos confia cada vez mais. E aqui estão os talentos. Qual o talento que Deus te deu? Você tem colocado a serviço? Tem se colocado à disposição? São Matias, cuja festa celebramos hoje, é modelo de fidelidade silenciosa para nós. Por quê? A figura de São Matias nos ensina algo muito importante para hoje. O que ele nos ensina? Ele não buscou protagonismo, não aparece em destaque, mas foi fiel quando chamado. Amado, isso é muito importante para nós, não é verdade? Vivemos em uma cultura que valoriza visibilidade, reconhecimento, destaque. Você é reconhecido pelo que você faz, pelo que você, né? O Evangelho nos mostra o quê? Que o caminho é outro. O caminho percorrido é outro. O valor da fidelidade é escondida. São Matias vai nos lembrar que Deus vê o coração. A missão não depende de aplausos. A santidade muitas vezes é silenciosa. Muitas vezes quer fazer para ser visto, aplaudido. Quando a gente faz, aqui abre um parêntese, quando nós fazemos
uma festa, um evento, na comunidade. A gente encontra muita dificuldade de encontrar alguém para ficar nos banheiros, limpando o banheiro, alguém para ficar nos bastidores, porque a gente encontra muita gente querendo estar à frente, aparecendo no palco. E São Matias nos ensina. Deus vê o nosso coração. A missão não depende dos aplausos que também buscamos. E a santidade, muitas vezes, é silenciosa. Por isso, amados, é preciso reconhecer que nós somos escolhidos e amados por Deus. A tua vida não é por acaso. A tua vida é uma vocação. Permanecer no amor de Cristo, sem comunhão com Ele, não há fruto verdadeiro. Testemunhar com fidelidade ao mesmo no escondimento, nem sempre veremos resultados. Na verdade, nós somos chamados a ser fiéis. Pode estar difícil a caminhada, pode estar complicada, mas precisamos ser fiéis. Então, nesta festa hoje de São Matias, nos ilumina a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa escolha. E ela nos recorda 3 pontos essenciais para a nossa vida. Primeiro ponto, Deus é quem escolhe. Não adianta a gente tentar e fazer, é Deus quem escolhe. Cristo nos chama a uma amizade com Ele. A amizade tem proximidade, tem intimidade, tem confiança, tem liberdade. E o Espírito Santo sustenta a missão. A tua missão como esposo, como esposa, tua missão como pai, tua missão como mãe, tua missão como gestor, como gestora, tua missão lá no trabalho, lá na área acadêmica. Você tem a sua vocação. Viva ela bem. Deixe Deus conduzir a tua missão, deixe Deus conduzir a tua vida missionária. Porque quando a gente fala em vida missionária, a gente acha que tem que viajar Brasil afora para fazer missão. Não. A missão é quando nós olhamos outros, estendemos a mão, Deus age em nós. Que possamos, à luz desta festa de hoje, renovar a nossa resposta, ser discípulos que permanecem no amor e apóstolos que testemunham com a vida. O vermelho é São Matias, mártir, sangue derramado, testemunhou a fé, permaneceu em Deus. Não desistiu, não pulou do barco. Permaneça também você, fiel à sua missão que Deus te confiou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Matias, desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.